Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta aula. Estamos chegando na metade do nosso treinamento aqui e eu vou te mostrar hoje como prospectar clientes milionários, né? Na aula passada eu te mostrei que você precisa deles para você ganhar dinheiro. Você precisa de clientes e aumentar o patrimônio para poder aumentar a sua renda mensal, certo? E aumentar até baseado naquele conceito bola de neve. Se você não assistiu a terceira aula e perdeu por algum motivo, volta aí aqui embaixo na terceira aula e você sabe que pode me pedir ajuda lá no Instagram, né? @oricsilva, é só entrar lá no direct e me chamar. Bom, nessa aula aqui eu quero falar sobre a frase que eu deixei na última aula. Lembra que eu disse que quanto menos clientes mais você ganha? Por que eu te falei isso? Simples, clientes milionários vão fazer com que você ganhe mais dinheiro. Como? Eu não estou dizendo para você que você não deve atender clientes que não são milionários, clientes de 100 mil, de 200 mil, de 500, enfim. Esses são clientes que você talvez vai começar para você ganhar confiança em você mesmo, ou ter um conhecimento maior também, uma experiência maior, né? São os clientes menores, mas eles não dão tanto dinheiro porque, veja, lembra lá na última aula que eu coloquei lá crescendo e quanto maior o patrimônio, mais você ganhava? Imagina que você pega agora só clientes de 100 mil reais, tá? Só clientes de 100 mil. Quantos clientes são necessários para você ter um AUC, que seria a sua base atendida, a sua custódia atendida, de 50 milhões? Já fez esse cálculo? Cara, muitos clientes. Você vai ter que atender uma cacetada. São 500 clientes, no mínimo. No mínimo 500 clientes. É muito cliente, você não vai dar conta. Você precisa atender em torno de 100 a 80 clientes. De 80 a 120, vamos abrir um pouquinho mais. Mas a minha métrica é sempre, chegou em 100 clientes, o meu alerta vermelho liga, porque quer dizer que talvez eu não vá atender tão bem. A gente vai falar disso na aula de atendimento, de relacionamento. Eu vou chegar nesse ponto aqui, vou te dar um número exato de quantos clientes você precisa atender no máximo. Mas aí também vai de você, né? Eu tô te passando a experiência aqui de mais de 13 anos sentadinho numa cadeira trabalhando como assessor de investimentos. Agora, se você quiser seguir, aí é contigo. Mas eu vou te explicar isso lá na aula mais pra frente. Por isso, eu falei a frase de quanto menos clientes, mais você ganha, porque se você atender clientes de 10 milhões, por exemplo, e também isso não é tão simples de acontecer, eu entendo e é fato que não é tão simples, mas se você atender clientes de 10 milhões, pô, 5 clientes de 10 milhões dá os 50 milhões, né? Você está atendendo só 5. Agora, se fosse clientes de 1 milhão, 50 clientes de 1 milhão. Então, veja, é muito menos cliente do que você estava projetando para atender se você só atender de 100 mil. E quanto menos clientes, mais tempo para você poder fazer o lifestyle, fazer network, prospectar, que é o que eu vou te ensinar nessa aula. Então, por isso, você precisa ficar atento também na quantidade de clientes. E esse é um dos pontos que eu ensino também na escola Método do Assessor lá, que eu ensino como você qualifica, como que você classifica, como que você otimiza a base, como que você passa um cliente para frente, né, para você não deixar o cliente chateado. É muito importante você entender tudo isso. Mas vamos lá, aprender sobre prospecção. Eu quero falar então primeiro sobre o lifestyle que eu disse para você em duas aulas para trás aí, eu falei sobre o lifestyle que é necessário, né? Eu falei na mentalidade, lembra? Que eu disse para você que ter um lifestyle de você jogar golfe, de você tomar vinho, whisky, de você ir jogar tênis, fumar um charuto, são coisas que uma pessoa ela precisa estar já mais no topo da pirâmide de Maslow. Lembra da pirâmide de Maslow? Se você não se lembra da pirâmide, dá um Google, rapidinho aí, coloca aí pirâmide de Maslow. E você vai entender que a pirâmide, ela mostra ali no começo que as pessoas elas precisam ter já alcançado muitas coisas na vida dela para ela começar a fazer alguma coisa como uma charutaria, ir a um lugar tomar vinho, ir a uma viagem na Europa, sei lá, e jogar tênis, beach tênis ou qualquer outra coisa do tipo, como golfe também. Para a pessoa chegar nesse patamar, ela já passou por várias camadas da pirâmide de Maslow. Então, você quer saber como encontrar clientes milionários? Olha para a pirâmide de Maslow e pensa, que atividade, que tipo de função e de exercício essas pessoas fazem que estão lá na segunda e na primeira camada dessa pirâmide.
Pensa sobre isso. Ali você vai encontrar exatamente o que você precisa fazer, qual é o lifestyle que você precisa ter para prospectar clientes milionários. Você fazendo isso já vai te dar um belo parâmetro e muitas pessoas para você prospectar. Mas calma, isso vai acontecer aos poucos, até porque no começo da carreira a gente não tem tanto dinheiro assim para sair fazendo várias coisas que uma pessoa de 1 milhão, 2 milhões, multimilionária, consegue fazer. Eu mesmo não fazia isso no começo. Então, por onde eu comecei? Pelo cold call, que é o que eu quero ensinar você aqui nessa aula também. Mas não fica direto no cold call. Eu quero deixar isso muito claro aqui para você. Não pensa, não, eu vou ligar o dia inteiro, vou fazer cold call o dia inteiro. Não vai. Fazer cold call, fazer ligação fria é uma coisa de louco. É uma coisa que desgasta, é uma coisa que desmotiva. Principalmente se você não sabe fazer. Com a aula que você vai ter aqui agora, você já vai conseguir se motivar um pouco mais, porque você já vai aprender metodologia, saber mais ou menos em que momento falar o quê, já vai te ajudar muito. Mas ainda assim é importante você se aprofundar muito mais, né? Na escola eu tenho uma trilha toda dedicada à prospecção via cold call. São mais de 10 horas só falando disso, para você ver a importância que tem e como isso ajuda também a aumentar aí a sua conversão de prospects para clientes de fato, tá? Vamos começar então falando sobre quais são os objetivos de uma cold call. Eu vou aqui para a lousa e eu vou te explicar exatamente quais são esses objetivos. O primeiro objetivo é criar rapport. Então vamos lá. Rapport, como eu falei, é uma palavra que vem do francês e essa palavra significa conexão. Você criar conexão. É muito importante então você pensar sobre isso. Esse é o primeiro ponto que você deve estar atento. O segundo ponto é filtrar o seu público-alvo. Segundo ponto, filtrar. O que é filtrar? É você não perder tempo com os clientes, com as pessoas que você está falando. No começo, eu sei que você vai querer sair prospectando toda e qualquer pessoa, porque você vai falar, cara, eu preciso de cliente, não importa. Mas é importante você começar a filtrar. Vamos supor que você quer atender clientes de 100 mil reais, tá certo? Então 100k. 100 mil reais, então, são as pessoas que você tem que falar. No mínimo, você deve falar com pessoas que tenham 200 mil reais. Se você falar com pessoas que têm 100 mil reais, provavelmente elas não vão colocar todo o patrimônio para você atender, porque elas precisam ganhar confiança em você. Então é importante você falar com pessoas de 200 mil. E você precisa então filtrar. Se você filtrar essas pessoas aqui na ligação, você já vai conseguir prospectar depois e levar para a reunião com muito mais facilidade, porque você já sabe mais ou menos o que você vai falar. E por último, você deve marcar a reunião. É muito importante que você marque reunião no final, obviamente, você não vai conseguir marcar no começo. Apesar de que tem muitas pessoas que acreditam que você marcar reunião logo de cara, nos primeiros 5 minutos, você ligar e falar, oi, eu sou o Ricardo e eu trabalho aqui na corretora ABC Investimentos e eu quero te ajudar a investir melhor. Você tem um tempinho aí, quarta-feira, às 2 horas, para a gente bater um papo, para me receber no seu escritório ou você vir até o meu? Essa ligação funciona? Talvez. Talvez ela funcione a cada 1000 ligações que você faça. Cada 1000 talvez você vai conseguir converter 10 reuniões. E das 10 reuniões talvez você converta um cliente, fazendo desse jeito. Esse é um modelo muito mais americano. O modelo americano é um modelo mais frio, onde você vai ligar pra caramba, você vai conseguir algumas reuniões, dessas reuniões muitas vão desmarcar, porque vários vão marcar com você só para te dispensar e falar, tá, beleza, eu vou no teu escritório. E aí nunca aparece, e aí você consegue converter um cliente. Cara, não é muita ligação para você converter um cliente. Agora, se você conseguir criar o rapport, ou seja, se relacionar, se você fizer relacionamento, você naturalmente vai fazer com que essa pessoa comece a confiar em você. E sim, é possível a pessoa confiar em você a partir de uma ligação ou 2 ligações. É totalmente possível. Por isso,
você precisa aprender a criar rapport, que é o que a gente vai falar na próxima aula. E isso que eu falei aqui agora, o rapport principalmente, você pode usar para network, você pode usar na cold call, você pode usar em eventos, você pode usar nas suas redes sociais e em qualquer outro lugar que você possa imaginar. O rapport, ele é criado em vários lugares, seja de onde for, você consegue criar e se relacionar com pessoas. Agora, você precisa entender como que você vai fazer para estruturar essa cold call ou até mesmo o network, a conversa, o bate-papo, como que você estrutura. A primeira coisa que você deve pensar é criar o seu speech. Crie seu speech. O que é speech? Speech é muito diferente de script. Script é quando você pega e cria um fluxograma, assim, né? Você vai lá falar, eu vou me apresentar, depois eu vou perguntar se ele tem um tempinho, depois e assim vai, né? Só que o script, ele é muito ruim, porque quando você faz um script, você deixa simplesmente a outra pessoa sendo robótica e você também. Só que se a pessoa, e obviamente a pessoa não é um robô, ela vai responder de acordo com o que ela pensa, com o que ela acha, e não de acordo com o seu script. E aí, quando ela romper isso daqui e falar uma coisa totalmente diferente do que você estava esperando, você vai ficar, pô, mas eu tinha que vir para cá. E agora? Me perdi. Agora, um speech, ele significa discurso. Quando você sabe fazer um discurso, é totalmente diferente. E eu vou te ensinar isso agora. Para você criar um discurso, você precisa então ter uma persona. O que é uma persona? Você precisa entender com quem você está falando. Se é uma pessoa que ela é casada, tem filhos e investe o patrimônio dela, mas não sabe, não tem objetivos, não sabe para onde que ela está indo. Então, você vai fazer perguntas, ou seja, você vai fazer venda consultiva. E para te ajudar a criar uma venda consultiva, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a mais um presente para você, além de todas essas aulas aqui agora. O que você precisa fazer? Você vai no meu Instagram e você vai comentar consultiva ou venda consultiva, só isso, no meu direct, venda consultiva ou consultiva. Se você escrever só isso, eu vou mandar para você mais 2 vídeos para você aprender a fazer venda consultiva, para que essa aula também não fique muito longa e você consiga assistir junto com essa para esperar a próxima aula que você vai assistir amanhã quando você receber no seu WhatsApp. Então, por isso, para você aprender venda consultiva de fato, eu vou deixar um vídeo, na verdade 2 vídeos preparados para você. Basta você ir lá no meu Instagram então e comentar venda consultiva ou consultiva e assim você já vai receber esses 2 links para você assistir mais 2 conteúdos aí para te ensinar, beleza? Bom, seguindo então, você precisa se basear nisso que eu vou te passar, né? Então, o que eu vou te passar aqui é venda consultiva. E você precisa se basear nisso. E para você se basear nisso, é só você ir lá e assistir essas aulas que eu vou te passar lá no Instagram. Terceiro ponto, energia. Cara, isso daqui é um bagulho absurdo. Um negócio fora da curva. Energia, se você não tiver, você vai ser uma pessoa mediana, uma pessoa calma, tranquila. Imagina que eu estivesse dando aula assim. Cara, você precisa de speech, de venda consultiva, de muita energia. E depois de energia você precisa treinar e fazer testes. Basicamente é isso que você precisa para fazer cold call. Cara, você talvez teria dormido até eu terminar a aula. Talvez você nem estaria nessa aula aqui. Então, por isso, a gente precisa de energia, precisa que a nossa voz, o nosso tom de voz suba e desça, e suba e desça, e assim por diante. Dependendo do que eu vou colocar, eu coloco mais ênfase, eu tiro ênfase também. Se eu quero falar de uma coisa mais calma, eu falo mais calmo. E o cold call, uma ligação, a única coisa que você tem é a sua voz. Então, se você não tiver energia, se você não colocar, empregar energia na ligação, a outra pessoa do outro lado vai sentir aquele marasmo e não vai funcionar. Até falando de venda consultiva aqui um pouco mais, a venda consultiva é quando você faz perguntas e entende
em que momento que o cliente está, em que momento que aquela pessoa está vivendo agora e quais são os problemas dessa pessoa. Quando você aprende a fazer venda consultiva, naturalmente você vai se colocar na energia necessária para você conseguir empregar naquela ligação e falar com aquela pessoa. Mas você precisa colocar energia desde o início. E óbvio, não é uma gritaria, não é você começar gritando no telefone, né? Não é nada disso. Mas sim você colocar a voz um pouco mais imposta e naturalmente você vai passar uma energia positiva para outra pessoa do outro lado. No Itaú, inclusive, tinha um treinamento muito bom, que eles falavam assim, era uma coisa simples, mas funcionava. Fale com um sorriso na voz. Loucura, né? Mas quando você coloca um sorriso e começa a falar, naturalmente você consegue transmitir uma certa alegria, uma certa energia. Faz esse teste. Próxima vez que você for ligar para alguém, sorria e liga. Não para comercial, não para vender nada. Para alguma pessoa, você vai ligar para tua mãe, para teu pai, para tua esposa, para teu marido, namorada, namorado, coloca um sorriso na voz e vai falando. Você vai perceber que a energia vai ser outra, totalmente diferente. O quarto ponto, treinamento. Treino e execução constante. Se você não colocar em prática, nada vai adiantar. Você vai aprender, vai ser uma coisa teórica e você vai falar, poxa, que legal, que bacana. Mas você não vai conseguir executar isso e naturalmente na hora que você for executar você vai ter vergonha. E você vai ter que passar desse ponto de vergonha, é natural. E aí como que você treina então? Você treina a venda consultiva, por exemplo, fazendo perguntas para quem está do seu lado. Fala, cara, e o que te motivou a fazer a faculdade de administração? Por exemplo, eu poderia perguntar para o meu irmão. Meu irmão esses dias foi viajar para a Irlanda, agora ele vai ficar lá uns 6 meses pelo menos, fazendo um intercâmbio. E aí eu poderia muito bem falar para ele, ô Adriano, o que te motivou a ir para a Irlanda? O que você pensou? Qual que foi o momento que você decidiu ir para a Irlanda? O que você espera da Irlanda? Tem muita pergunta que eu poderia fazer. Isso daqui nada mais é do que venda consultiva. Eu poderia pensar em como que eu vendo alguma coisa para ele só pelos motivos dele estar indo para a Irlanda. Eu poderia vender um seguro viagem, começar a perguntar, cara, e caso aconteça, ó, pergunta, caso aconteça de você ficar doente, como é que você vai fazer para ir para um hospital lá na Irlanda? E aí eu ativo o pensamento dele para ele começar a raciocinar e, não é mesmo, não pensei nisso. Se eu ficar doente, eu não sei o que eu vou fazer não. Cara, você já pensou em ter um seguro viagem para você não ter nenhum problema, né? Porque aí caso você tenha, vai cobrir. Ele, pô, é mesmo? Pô, vou pesquisar. E aí você mesmo pode dar essa solução. Investimentos é a mesma coisa. A venda consultiva é você conseguir consultar essa pessoa para ver se ela tem as informações necessárias para resolver o que você resolve, que no caso é ajudar a alcançar a independência financeira, ou estruturar uma sucessão patrimonial, ou então que seja estruturar o caixa de uma PJ, que seja fazer o câmbio, enfim, não importa. Aí você tem que usar aqui essa venda consultiva e treinar muito essa venda consultiva, é extremamente importante. Uma coisa que você também deve saber é que as coisas não acontecem da noite para o dia. Só vou deixar o não aqui para a gente não escrever a frase inteira. Não acontece da noite para o dia, tá? Mas basicamente é isso. As coisas não acontecem da noite para o dia. Não adianta você começar, vou começar a treinar a venda consultiva. Você não vai ser tão bom quanto eu. E não, eu não estou me achando, não acho que eu sou o melhor. Não, mas provavelmente eu sou melhor do que você, porque eu já treinei muito mais. Eu já executei muito mais. Foram 13 anos executando isso. E ainda hoje, muitas vezes eu me pego errando. E é natural, mas eu não vou me punir. Eu vou olhar e vou pensar, pô, eu errei. Aonde que eu errei? O que eu posso melhorar? Que pergunta que eu teria feito aqui que teria sido melhor, que eu teria conseguido extrair mais dessa pessoa? E tem tudo a ver com rapport, que eu vou falar já já na próxima aula. Então, olha só, quanta coisa que eu falei aqui, que estão dentro de cada um desses pontos aqui, e que no final tudo resume a treino e que você tem que segurar a sua ansiedade. Tudo isso daqui. Você tem que segurar a sua ansiedade. Se você tiver uma ansiedade muito alta, de eu quero que aconteça para amanhã, como no meu escritório, muitas pessoas queriam se tornar sócio da noite para o dia. Falei, cara, peraí, pô, o tanto de tempo que eu trabalhei para poder ser dono de algo. Aí agora você chega, trabalha 2, 3 meses e já acha que você tem que se tornar sócio. Não seguiu essa regra aqui.
não treinou o suficiente para se tornar sócio do negócio e naturalmente não seguiu a regra de que ela não tem que se tornar sócio agora porque as coisas não acontecem da noite por dia. É a mesma coisa você. Você não vai prospectar um cliente milionário da noite para o dia. Pode até acontecer, mas não é a regra, não é o padrão. Por isso, tenha cuidado com esse ponto aí. Sexto ponto, resiliência. Resiliência. Resiliência é extremamente importante porque é como se você estivesse executando uma coisa e você para de executar por conta de esperar as coisas da noite para o dia. Resiliência é você perder, cair, se desmotivar, mas motivar de novo, buscar motivação, é conversar com novas pessoas para executar uma coisa que você não estava conseguindo executar e aí você consegue retomar isso sempre e sempre e sempre. Isso é resiliência, você sofrer, mas você conseguir passar por isso e melhorar. Passar por isso e melhorar. Isso é resiliência. Cold call, prospecção, tem que seguir esses 6 passos aqui e alguns outros, mas os principais são esses daqui. E como eu disse, não deixe de entrar lá no meu Instagram e comentar venda consultiva ou consultiva para você poder receber os 2 vídeos que eu vou te passar. Vamos voltar aqui então? A gente agora vai falar um pouquinho sobre o que é o cold call passo a passo. Primeira coisa que você deve fazer no cold call. Você deve confirmar se essa é a pessoa. Né? Uma frase que eu gosto de deixar muito claro também é que quem fala mais perde. Por que quem fala mais perde? Porque hoje, as pessoas, não só hoje, né? Sempre, as pessoas elas gostam de falar sobre as suas experiências. As pessoas elas gostam de explicar os seus motivos, a sua experiência, o seu conhecimento, como ela chegou ali, o que fez ela chegar lá, todas as vitórias dela, as pessoas gostam de explicar isso. Se você está ligando para alguém para conversar, para vender alguma coisa, é importante que você entenda a vida dessa pessoa e deixe ela falar sobre as vitórias, sobre as conquistas dela. Assim, naturalmente, você consegue fazer o que eu falei agora há pouco, a venda consultiva. Então, por isso, a primeira coisa é você deixar a pessoa falar mais. Isso tem que estar claro na tua cabeça. Mas começa a ligação confirmando quem é. Depois, você faz uma breve e muito rápida apresentação. Oi, aqui é o Ricardo, eu sou da ABC Investimentos e eu estou querendo bater um papo com você sobre sucessão patrimonial. Você já ouviu falar sobre a ABC Investimentos? Pronto. É o intuito da ligação, mais uma pergunta. Quando você faz essa pergunta, resolve muita coisa da ligação, porque talvez se você parasse, eu sou o Ricardo, eu sou aqui, quero te ajudar com, sei lá, sucessão patrimonial e eu sou aqui da ABC Investimentos. Se você parasse por aqui, talvez a pessoa ia falar, não, obrigado, não tenho interesse. Agora, quando você faz uma pergunta, naturalmente a pessoa tem que responder, né? É meio que falta de educação a pessoa não responder. Então, por isso, lembra do que eu falei? Quem fala mais perde? E aí eu deixo a pessoa falar mais, eu faço a pergunta e ela vai falar mais sobre o que ela pensa, o que ela faz, como faz, enfim. Então eu começo perguntando sobre a corretora, o que ela conhece. Além disso, eu também pergunto, e qual a sua opinião sobre a corretora XYZ? Né, que seria a minha no caso, ou sobre o banco, o Santander, o Itaú. Pergunte sobre a instituição que você trabalha. Qual é a opinião dessa pessoa sobre essa instituição? Naturalmente, a opinião vai fazer com que a pessoa se desconcentre do mundo que ela está vivendo naquele momento e tenha que focar na sua conversa. Por isso, é importante você começar fazendo pergunta. Depois dessa primeira pergunta, então, aí você pode ir fazendo perguntas do dia a dia. Não comece com perguntas muito diretas, como e você investe quanto? Ou quanto de patrimônio você tem? Ou qual é o seu custo de vida? Quanto você ganha? Não dá para sair perguntando isso logo de cara. Né? Até mesmo numa conversa, no networking também não dá para perguntar isso logo de cara. Então eu gosto de perguntar muitas vezes com que a pessoa trabalha. E eu gosto muito da pergunta, Joaquim, com que você trabalha mesmo? Essa pergunta, com que você trabalha mesmo, dá uma sensação de que eu já conheço essa pessoa, né? De que essa pessoa já está ali comigo há muito tempo, ou que eu sou amigo de longa data e esqueci, por um acaso, com que ela trabalha. E aí, naturalmente, eu falo, Joaquim, com que você trabalha mesmo? E aí ele vai falar assim, eu trabalho com engenharia. E aí, naturalmente, eu tenho um espaço gigantesco para conversar. Até para você que tem dificuldade em conversar, em puxar assunto, eu quero te dar 5 coisas que podem te ajudar a puxar assunto. Pensa numa frase que é, ele saiu do trabalho,
foi para casa, pegou a família e foi viajar. Pensa nessa frase. Ele saiu do trabalho, foi para casa, pegou a família e foi viajar. Guarda essa frase, porque ela vai te ajudar muito em puxar assunto com qualquer pessoa. Porque, ó, ele, quando a gente fala ele, você tem muita coisa para falar sobre a vida da pessoa, sobre as motivações, sobre as experiências, conhecimentos, enfim, sobre muita coisa. Depois você tem sobre o trabalho, onde que ela trabalha, como que está o mercado desse trabalho, né? Então ele saiu do trabalho. Então trabalho também é um assunto muito grande, que você consegue falar sobre muitas coisas. E eu particularmente gosto de começar pelo trabalho, porque normalmente é um ponto de orgulho da pessoa. Ela está crescendo muito no trabalho e ela gosta de falar. Ela trabalha muito e ela sabe, ela domina aquele assunto, então está muito vivo na cabeça da pessoa, então é fácil de puxar esse assunto numa cold call. Entendeu? Ele saiu do trabalho, foi para casa. Você pode falar de casa, onde mora, onde já morou, o que acha do bairro, o que acha da cidade, se pensa em morar em outro lugar, muita coisa aqui para falar da casa. Pegou a família, e aí a gente pode falar da família, né? Se ele pensa em ter filhos, ela pensa em ter filhos, se tem filhos, se é casado, se é solteiro, se mora com os pais, se pensa em morar sozinho em outro lugar, enfim. E aí a gente entra em viagem, né? E foi viajar. A viagem é extremamente gigantesco esse ponto aqui, porque todas as pessoas já viajaram para algum lugar. E aí ela tem experiências boas de viagem, então você pode puxar muito assunto aqui. Só que em uma cold call eu gosto de começar. Então numa cold call eu gosto de começar falando sobre o trabalho. Se você fala sobre o trabalho, essa pessoa vai ter muito o que falar. Então eu começo perguntando sobre isso e depois eu vou entrando no assunto de independência financeira, de previdência social, de previdência privada, de sucessão patrimonial e vou falando sobre isso e naturalmente eu vou chegar no patrimônio dessa pessoa com algumas outras perguntas que se você quiser se aprofundar e falar, Rick, como é que você faz para perguntar o patrimônio da pessoa sem deixá-la constrangida? Eu vou deixar essa lá para o Instagram. Você pode ir lá no meu Instagram e me perguntar, Rick, quero saber como eu sei o patrimônio de qualquer pessoa. Você vai ver que essa daí é infalível. Normalmente eu só falo em mentoria e na escola Método do Assessor, mas eu vou disponibilizar de graça se você tiver vontade de aprender, é só você ir lá no meu Instagram. E aí os últimos 2 passos da cold call, então, é você criar curiosidade, né? Porque se a pessoa ela se interessa em alcançar a independência financeira, né? Você está percebendo isso no papo, você então vai ter que criar curiosidade sobre isso. E aí você pode falar, vamos fazer o seguinte, eu posso criar um plano para você conseguir alcançar essa independência. O que você acha? Aí a pessoa vai falar, pô, eu quero, gostei, acho que faz sentido. Vamos fazer o seguinte então, vamos marcar para quarta-feira às 2 horas? Como que está a sua agenda esse horário? A pessoa pode falar que está ocupada, mas normalmente ela já dá outra data. Ou então você pode fazer 2 datas, muito parecido com o treinamento da Prudential, da MetLife, inclusive para os vendedores deles. Eles gostam muito de falar assim, quarta-feira às 2 ou quinta-feira às 9, o que você prefere? Eles costumam dar 2 datas para a pessoa poder escolher entre essas 2 datas aqui, ou até mesmo dar uma terceira data, e aí fica a cargo da pessoa. A cold call é uma técnica muito específica e muito difícil de colocar em prática, por isso você precisa aprender muito mais sobre isso, obviamente, mas você já pode colocar em prática tudo que eu te ensinei aqui. Esse pouco que eu te passei, mas muito talvez porque você não executava, não conhecia essa técnica, ou achava que, não, as pessoas não vão me atender. Pode ter certeza que sim. Como eu falei, a gente chegou em um escritório de 1 bi fazendo cold call. Óbvio, tiveram outras técnicas ali no meio também, como palestras, cursos, networking, tudo mais, mas uma grande parcela veio do cold call. Então, por isso, eu quero te ensinar na próxima aula sobre rapport. Rapport é uma técnica muito boa também, como eu falei, para criar conexão e que tem a ver com o que eu acabei de te passar aqui na lousa, falando sobre rapport, conexão, relacionamento. Por isso, eu quero te ensinar ali na próxima aula. Mas antes de terminar essa aula aqui, se você chegou até aqui e você quer se tornar um assessor ou uma assessora alta performance, eu acredito que sim, porque você chegou até a metade desse treinamento aqui. Então eu quero te fazer um convite verdadeiro para você entrar na Escola Método do Assessor.
onde tem mais de 80 horas de aula, tem muita aula para te ensinar do zero, do absoluto zero. Desde a certificação, que é a Ancor, você vai aprender tudo o que você precisa para passar na prova da Ancor, com simulados e com perguntas e respostas para você também ver a resposta certa e errada, onde você errou, por que você errou. E além de tudo isso também, o principal que é a prática, porque só a Ancor não basta. Você precisa aprender a prática. Você viu que tem muita coisa, né? Pouco que eu falei aqui, você já está falando, pô, mas como é que eu coloco em prática isso exatamente? É isso que eu ensino na escola. Não daria para eu passar em uma única aula tudo o que eu estou falando aqui aprofundado. Não daria. Por isso é que eu estou te convidando para a Escola Método do Assessor. E eu vou deixar aqui nessa página também, onde você está assistindo a aula, um botão para você apertar e fazer a sua pré-matrícula agora. Além de todos os outros bônus que ainda tem disponível. É só você clicar aí e você vai ver todos os outros bônus. Por exemplo, você já pensou em ter aula com o Jordan Belfort? Sabe quem é o Jordan Belfort? Ele é o lobo de Wall Street, né? E, pô, vendas é uma coisa que o cara sabe fazer. E tem aulas dele lá dentro. Loucura. Pois é só você clicar no botão aí e você vai poder entender mais sobre esses bônus também. A Escola Método do Assessor, ela foi toda baseada em uma trilha. É como se você estivesse subindo o Everest. Você precisa aprender em que ponto você respira mais, em que ponto você deve voltar e talvez se desfazer de alguns clientes, porque senão você não vai chegar no cume. E o cume eu considero que seja os 100 milhões de reais e a sociedade, fazer parte da sociedade de um escritório. Agora, se você estiver no banco, se você estiver como CLT, você vai aprender como que você também sai do tamanho de base que te deram para você cuidar e como que você faz para ser mais hunter, porque normalmente o CLT ele é mais farmer. O que é o farmer? É aquele que só cuida da sua fazendinha e vai fazendo ela crescer. Mas você pode também ser hunter, que é buscar clientes fora dessa base para que você cresça ainda mais e chegue também no cume dos 100 milhões ou muito mais. E tudo isso está lá ensinando e tudo gravado e com algumas aulas também ao vivo, uma vez por mês, para a gente poder se falar e você tirar dúvidas diretamente comigo. Então, se você quer se tornar um assessor, uma assessora de investimentos altamente capacitada para alcançar 100 milhões de base e muito mais, então você precisa clicar no botão aqui embaixo, fazer a sua inscrição e nós vamos crescer juntos lá dentro. E se você ficou com algum tipo de dúvida, você pode entrar lá no meu Instagram e tirar a dúvida diretamente comigo também. Eu te espero na próxima aula, onde a gente vai falar sobre rapport.